Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Jó, capítulo 34, mais um capítulo da Palavra de Deus, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar. Estamos na reta final do livro de Jó. Livro de Jó, 42 capítulos, se eu não me engano, vai dar numa terça-feira. Nós temos esse encontro aí marcado. Já vou adiantar para os irmãos que provavelmente a nossa live vai acontecer a partir de 9 horas. Então, de 9 às 10 ou de 8h30 às 9h30. Nós vamos definir isso aí e avisar para você, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar. Tem lá o link para que você possa convidar pessoas. Amanhã, pessoal, sem falta, sair o material semanal, para que você possa também acompanhar a nossa jornada inesquecível, Uma Vida com Propósito. Aqui no capítulo 34, nós vamos ver Eliú continuando aquele discurso. Primeiro, Eliú diz que não aguentava, tinha que falar com Jó. No capítulo anterior, nós vemos que ele começa a dizer para Jó o seguinte, que Deus tem um propósito no sofrimento, que é uma maneira que Deus usa para comunicar ao homem. E aqui no capítulo 34, ele vai continuar repreendendo Jó, e vai dizer que Jó está sendo, inclusive, perverso, ao dizer, por exemplo, porque Jó, segundo Eliú, afirma que Deus, versículo 5, tirou o meu direito. Eu sou justo e Deus tirou o meu direito, apesar do meu direito, eu sou tido por mentiroso e a minha ferida é incurável. Então, Eliú vai apresentar aqui uma nova perspectiva sobre o sofrimento também para Jó, a partir dessa questão de Jó dizer que era direito dele, que o Senhor não podia ter feito isso. Mais ou menos a linguagem de Jó fica parecendo que Deus agiu com justiça. Só que Eliú vai trazer aqui uma definição muito interessante sobre a visão. Ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 10 e 12. Nós vamos ver algumas lições práticas que nós podemos aplicar. A primeira delas é que Eliú diz que Deus não comete injustiça. De fato, irmãos, o que é injustiça? É quando alguém recebe aquilo que não merece. Na perspectiva humana, a gente pode até dizer que merece o salário pelo qual trabalhou, mas na relação de Deus e o homem, nós não merecemos nada. Tudo que Deus nos concede é graça. Então, quando Deus permite o nosso sofrimento, ele não está cometendo injustiça, não está cometendo perversidade. E no versículo 10 a 12, ele vai afirmar, pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus praticar a perversidade do Todo-Poderoso cometer injustiça, pois ele retribui o homem segundo as suas obras e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então, tudo que aconteceu na vida de Jó é perfeitamente legal, perfeitamente aceitável, porque Jó, apesar de ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal, é pecador e, portanto, pode também sofrer as consequências do pecado na sua vida nesse sentido. Não é, por exemplo, consequência do pecado. Antes do pecado, irmão, não existia enfermidade. E a partir do momento que o homem pecou, quantas enfermidades surgiram? O cristão, então, não pode ficar doente? Pode e vai. Preste atenção, meu querido irmão. O que o texto está dizendo é que quando Deus ele resolve agir, não há injustiça da parte dele. Pelo contrário, ele, quando resolve não nos punir, existe aí um ato misericordioso de Deus. E quando ele resolve punir, nada mais que justo, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele vai trazer também uma outra perspectiva, porque Jó fica dizendo, olha, se eu pudesse falar com Deus, explicar para ele a situação, ele vai dizer, olha, Deus não precisa pedir permissão para agir. Versículo 13 ao 15, ele diz, quem entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para se recolher seu espírito, todos expirariam, toda a carne e o homem voltaria ao pó. Então Deus, ele é soberano, ele governa, é dele governar, ele não precisa pedir autorização para ninguém. Então, irmãos, nós precisamos ter essa percepção que as coisas que acontecem na nossa vida não acontecem por acaso, não acontecem por relapso. Deus está no governo, e se acontece é porque ele permitiu que acontecesse com um propósito. E isso também foi na vida de Jó. Não adianta Jó achar que Deus tem que dar a ele alguma satisfação, porque Deus não tem, porque ele é Deus, e Jó sabia disso. O sofrimento fez com que ele ficasse aí sob pressão de seus amigos e acabasse argumentando de maneira que também lhe pesava o coração. Mas, meu querido irmão, Jó tinha certeza, como ele declarou no início, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. Bendito o Senhor bendito Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, meu querido irmão, Jó já tinha essa compreensão desde o início. Acabou se perdendo um pouco por causa do sofrimento, mas ele sabia que Deus é soberano para fazer o que quer. Deus também, ele vê tudo e age com retidão. Versículo 21 e 23 diz assim, os olhos do Senhor estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra, asas profundas, onde se escondam, pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de fazer ir a juízo perante ele. Então preste atenção, Deus vê tudo com retidão. Deus sabe analisar cada um de acordo com seus atos. Deus pune e abençoa cada um de acordo aí com seus atos. Ele diz aqui, não há trevas, assaz profunda,
onde se escondam os que praticam iniquidade. Então não adianta se esconder, porque Deus vê tudo com retidão e julga todas as coisas. Quando a gente esconde, a gente está apenas enganando os homens, enganando nós mesmos, mas nunca enganando a Deus, porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e vê todos os seus passos, inclusive de Jó, estavam todos gravados na retina de Deus. Deus pode julgar qualquer um a qualquer hora. Eu acho muito interessante esse versículo. A partir do 24, 25, ele diz assim: quebranta os fortes sem o inquirir e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, diz assim, de noite os transtorna e ficam moídos. Então aqui está dizendo que quebranta os fortes sem o inquirir. Sabe o que significa isso na linguagem jurídica? É que Deus julga a qualquer um como desejar, sem precisar lhe dar o direito, sem restaurar um inquérito. O inquérito é aquele que é aquela ferramenta que é utilizada, né, aquele processo que é utilizado para poder deduzir se a pessoa tem culpa ou não. E o texto aqui diz que Deus pode julgar a qualquer um sem inquérito na hora que ele quiser, porque ele é Deus. Então Eliú traz essa perspectiva para Jó e diz: Jó, pensar contrário a isso é perversidade. E de fato, irmão, se você parar para analisar, Eliú tem muita razão. Quantas vezes nós vemos cristãos tentando tomar satisfação com Deus? Você não pode fazer isso, meu irmão. Você pode perguntar a Deus por quê? Pode, com temor e tremor. Mas você não pode chegar diante de Deus e dizer que você não aceita, dizer que Deus está sendo injusto, dizer que Deus te esqueceu. Não, meu querido irmão, Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem dos que o amam. E ele faz porque ele pode, ele não tem que pedir nem satisfação, nem a mim e nem a você, de modo algum. Nós precisamos lembrar também que Deus ele não precisa pedir essa permissão para agir, porque o governo está sob a sua mão. Nós também devemos lembrar que ele vê tudo e julga com retidão. O juízo de Deus não precisa ser demorado, porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que fazemos, ele sabe a nossa natureza, ele sabe que somos pó. E por fim, meu querido irmão, você deve também entender que Deus, ele pode permitir que o dia mau chegue no outro dia para você. Como chegou para Jó, como já chegou para mim muitas vezes. Se você não experimentou o dia mau, ele virá. Esteja preparado, meu irmão, e saiba que tudo vem na mão de Deus. Pastor, mas é ruim, porque às vezes um familiar fica doente, acaba falecendo. Eu sei, meu irmão, só quero te dizer uma coisa. Se você tiver esperança para Deus, em Deus, apenas para essa terra, você é um infeliz. Porque, na verdade, não existe nenhum sofrimento que não tenha um propósito. Deus fala conosco através do sofrimento. E Deus nos molda também muito através do sofrimento. E eu não estou dizendo, meu querido irmão, que sofrer é bom. Mas sofrer, de acordo com o projeto de Deus, produz o bem. Nós somos aperfeiçoados. Então, não sei qual é o problema que você está enfrentando, a situação, mas eu quero dizer para você que Deus é poderoso para poder aliviar o seu sofrimento. Mas ainda que Ele não alivie, eu quero dizer para você que o seu sofrimento terá fim um dia. Eu conheci pessoas que começaram a sofrer, principalmente de enfermidade, e a enfermidade não os deixou. Gente boa, gente que a gente queria que vivesse em 200 anos, partindo jovem, e você começa a pensar assim: mas quanto sofrimento? Por que, Deus, esse sofrimento? Bom, meu querido irmão, o sofrimento faz parte da vida do cristão. Mas eu quero dizer que não há sofrimento grande que não possa ser diminuído a níveis microscópicos diante da glória que há de ser revelada em nós. Essa esperança tem que alegrar o meu coração e o seu coração. Um dia nós veremos a glória de Deus, nós seremos como Ele é e estaremos com Ele para sempre. Deus te abençoe, meu irmão. Um grande abraço. Amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.